Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. A palavra foi dada ao homem para disfarçar o próprio pensamento. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Estou passando aqui para a gente concluir o ciclo de leitura semanal do nosso Curta Palavra. Nós estamos lendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos ler juntos o capítulo de número 3. Antes, porém, eu quero pedir a você, caso você esteja passando aqui pela primeira vez e ainda não seja assinante do nosso canal, se inscreva. Mesmo você que de maneira recorrente já tem passado por aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, no canal Teologia Hoje, ative as notificações, deixe o seu like e, se quiser, compartilhe esse link com a sua rede de contatos, seus amigos, familiares, no Facebook, no Instagram, no Telegram, enfim, nas suas redes de contato, tá bom? Vamos ler então o capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. No capítulo anterior, Paulo usa uma metáfora, dizendo que nós somos um perfume, bom perfume de Cristo. Aqui ele fala daquela comunidade, como sendo a carta, o selo do seu apostolado, escrita pelo Espírito e não por mãos humanas.
E vocês devem lembrar, quando Paulo, no início dessa carta, ele fala da tristeza que o movia quando ele escreveu as cartas, ou a carta anterior. E como ele estava triste, isso transpareceu muitas vezes de maneira muito dura naquela primeira carta, ou na carta anterior. Vocês que acompanharam a primeira leitura sabem por que eu estou fazendo sempre esses ajustes, né? Pelas discussões em torno das cartas encaminhadas para aquela comunidade em Corinto. E Paulo, então, precisa novamente, ele reitera nas suas palavras, né, aquilo que de fato consolida o seu ministério. Essa conquista ministerial não se deu pura e simplesmente porque Paulo quis, porque ele fosse melhor. Ele reconhece justamente isso, que toda a capacidade que ele recebeu da parte de Deus. Ele coloca isso de maneira acentuada, né, no texto. A nossa capacidade vem de Deus. Eu acho que aqui já tem uma lição para a gente. A gente tem essa tendência ao orgulho, à arrogância, achar que temos todas as respostas, que já sabemos todas as coisas, que não precisamos ser ensinados, que não precisamos aprender. Mas Paulo reconhece isso, que essa capacidade, essa lucidez, essa possibilidade de perceber para além, né? Ver além do que alguns outros conseguem ver, é algo que vem da parte de Deus. E é esse próprio Deus que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, né? Para sermos aqueles que, constituídos pelo Espírito, para promover uma realidade nova, guiada pelo Espírito e não pela letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui também é importante a gente fazer um acento, né, importante aqui, porque muitas pessoas leem esse texto, esse versículo, fora do seu contexto maior e atribuem qualquer tipo de saber, qualquer tipo de envolvimento com conhecimento, com a erudição, como sendo uma coisa ruim, como sendo inadequada e pensando que a letra mata nesses termos. Então, muitas vezes, pela preguiça de se aprofundar, de estudar, por optar por um caminho de facilidades, que não quer muita exigência para pensar, para refletir, as respostas prontas. Então, fala desse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas não é nesse sentido que o texto aparece aqui. A gente precisa ler nesse contexto, e Paulo seguirá falando por qual razão ele justamente colocou a referência que ele faz aqui à experiência do Antigo Testamento, quando Moisés recebe da parte de Deus as leis conforme a narrativa do Êxodo, e ele escreve então naquelas tábuas, né? E escreve recebendo essa orientação, e Paulo fala não em tábuas de carne, né? Não, melhor dizendo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É esse ministério novo, gerado pelo Espírito. E interessante que, se você ler o livro do Êxodo, capítulo 34, quando Moisés desce do monte, o seu rosto resplandecia, e isso chocou todas as pessoas, né? Dada a importância de Moisés, muito importante na tradição judaica, muito importante para aquele tempo e continua sendo. Mas chegou um momento que aquela imagem de Moisés, aquele brilho começou a se desvanecer, e aí ele começou a usar um véu para que as pessoas achassem que ainda havia aquele brilho logo quando ele desceu. Pensem, até Moisés, um grande homem utilizado como líder, alguém que recebeu de Deus revelações muito poderosas, mas era homem. A gente não pode colocar a nossa confiança, a nossa esperança em homens, em colocar, sabe? A gente pode e deve mesmo valorizar pessoas, a gente pode e deve ser inspirado por pessoas talentosas, pessoas que nos inspirem no caminho, coisas que você gosta de fazer, e aquela pessoa tem habilidades naquela área que chamam a sua atenção, mas a nossa esperança precisa ser colocada em Deus.
a nossa esperança não pode ser colocada naquilo que não é permanente, né? Então, o homem é instável, o homem não tem permanência. Essa glória projetada por coisas que o homem realiza, ela não tem valor permanente, duradouro, né? Em Deus, sim. Em Deus as coisas têm permanência. Então, a necessidade de precisar mostrar que é espiritual, de precisar mostrar que é uma pessoa que faz, que realiza, que faz isso, que faz aquilo. A gente não precisa, não precisamos, não devemos nos apoiar nisso, né? O que a gente precisa ter é corações mesmo transformados, não endurecidos, né? Como aqueles que tiveram corações e mentes endurecidas. E como Paulo fala, né? Até hoje, quando ele escreve a carta, é esse tipo de véu que continua posto quando da leitura, né? Da Torá, enfim, dos escritos atribuídos a Moisés, mas quando o novo aparece, né? Quando se converte ao Senhor e não a religião, e não a pessoas, e não a líderes, quem quer que seja, por mais idôneos ou carismáticos, enfim, o véu é tirado, porque o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que essa liberdade inunde o seu coração, a sua casa, nesse dia, que essa liberdade faça com que você seja você mesmo, aberto às mudanças do Senhor. Não precisa imitar, não precisa invejar o que o outro tem. Todos nós recebemos, todos nós somos habilitados por Ele para realizarmos alguma coisa, e o que de fato vale é isso que Paulo disse aqui no versículo 18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Tudo passa, mas a glória do Senhor é permanente. Somos transformados. Está acontecendo alguma coisa em você, mesmo que você não esteja percebendo. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Muito obrigado, Senhor, por esse novo momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos diante da Escritura, de sermos alimentados, novamente por essa certeza de que é o Senhor, através do Teu Espírito, que gera a liberdade necessária para nós, a liberdade de ser, a liberdade de viver, a liberdade de não precisar ficar criando nada que gere nenhum tipo de sensação nos outros de que somos aquilo que de fato não somos, ou que queira mostrar aos outros aquilo que de fato não somos, mas que a gente, diante do Senhor, possa ter o nosso coração, a nossa mente